E pessoal, vamos começar a nossa disciplina de comercialização agrícola. Sou o professor Francisco Tabosa, mas pode chamar de professor Franzé, certo? É responsável por essa disciplina. Ok? Em termos de importância, né, justificativa, é que é importante você entender o que? As forças de mercados que dão as origens às diferentes formas, né, de formação e transmissão de preço dos produtos agropecuários. Essa disciplina ela vai ter como objetivo, né, conceituar o agronegócio, certo? Discutir suas principais tendências para o Brasil, além de apresentar os conceitos de formação e transmissão de preços agropecuários nos mercados físicos, certo? Fazer uma breve revisão dos contratos de instrumentos de financiamento utilizados no agronegócio, certo? Em termos de ementa, pessoal, eu tenho uma parte introdutória, certo? Que nós vamos trabalhar nas duas primeiras aulas, certo? Temos o ponto 2, que é a análise de sistema de comercialização. Isso aí tendem a ser umas 4 aulas, certo? Tem uma parte de custos, margens e markup. Isso aí deve levar em torno de umas 3 a 4 aulas também, certo? Aí eu entro com a parte de análise de preço agropecuário, certo? Ela é uma parte mais específica, certo? Geralmente a gente acaba deixando ela para o final da disciplina, certo? Por quê? Porque ela envolve a parte prática, que é relacionada à parte de trabalhar com o comportamento dos preços, certo? A gente utiliza como ferramenta o Excel, certo? E aí tem uma coisa mais específica para isso, né? A quinta parte é a alternativas e estratégias de comercialização, certo? E a sexta, mercado futuros e derivativos agropecuários. Em termos de avaliação, pessoal, certo? Nós vamos ter duas provas, certo? A primeira prova, ela consiste em você utilizar o item 2, 3 e 5, certo? Ou seja, a avaliação 1 vai constar os itens 2, 3 e 5, certo? E o 1 também pode ser que caia mais a introdução, certo? Mas geralmente é o que? O 2, 3 e o 5, certo? Já a segunda prova, ela é especificamente o item 4, certo? Professor, você não mencionou o 6. Porque o 6 é mais uma parte de você de demonstrar para vocês como é que se dá a funcionalidade, certo, do agronegócio dentro da Bolsa de Valores, certo? Como é que se dá os contratos, como é que se dá as vendas, que taxas você tem que trabalhar, como é que se dá uma venda, como é que se dá a correção de valores, certo? Das vendas antecipadas, certo? Toda a funcionalidade de uma bolsa de valores, certo? Voltando para a vertente específica do agronegócio, certo? Então, isso aí é mais para vocês entenderem como se dá a funcionalidade, certo? Então, a primeira prova, certo? 2, 3, 5, certo? É uma prova que vocês vão escrever normalmente, né? Já a segunda prova é item 4. Nessa prova item 4 vai ser feita da seguinte forma: eu vou disponibilizar um arquivo no Excel para vocês desenvolverem as atividades solicitadas, certo? Isso aí ao longo da disciplina vocês vão entender, certo?
E aí eu tenho média aritmética das duas notas, certo? Ao longo da disciplina, né, nós temos várias atividades a serem desenvolvidas, certo? Como, por exemplo, na primeira prova, certo? Geralmente tem uma lista de exercícios, certo? Essa lista de exercícios, vocês entregando até um dia antes da primeira prova, a ser marcada ainda, vocês têm um ponto na prova, certo? Além disso, certo? Ao longo das aulas, nós vamos ter aulas específicas que serão de atividades, certo? Eu posso passar uma questão, uma, duas, três questões para vocês dentro do horário de aula me entregar essa atividade. Geralmente essas atividades tendem a valer meio ponto na prova, certo? Seja ela na prova 1 ou na segunda prova, ok? Então é muito importante vocês estarem acompanhando a disciplina, porque vai ter um dia específico, aí uma aula antes, olha, na próxima aula nós vamos desenvolver um exercício, certo? Que vocês vão ter que me entregar até o final do horário da aula. E aí quem entregou essa atividade já vai ter meio ponto na prova, certo? Então é de grande importância de vocês ficarem acompanhando. E tudo isso sendo feito online, né? Tudo isso sendo feito diretamente lá no Cigarro. Ok? Em termos de bibliografia, certo? Eu vou ter esse livro do Barros, A Economia da Comercialização Agrícola, certo? E esse do Mendes e Pandilha Júlio, certo? Agronegócio, uma abordagem econômica. Existem também algumas apostilas que são disponibilizadas pelo Google, né? Você pode botar apostila comercialização agrícola. Vocês podem pegar o material também para acompanhar, certo? Tudo isso, materiais eu indico, mas especificamente esses dois livros, certo? Eles estão bem concentrados em termos de conteúdo, certo? Da disciplina de comercialização e marketing. Okay? Então, em termos de introdutório, certo? A comercialização agrícola vai ser um processo contínuo e organizado no encaminhamento da produção ao longo do canal ou sistema de comercialização. O que é que isso quer dizer? Que a nossa parte da comercialização agrícola ela vai do produtor, certo? Na saída do produtor até chegar ao consumidor final. Para isso, pode ser que o produto ele tende a ter algumas etapas, alguns canais de comercialização, certo? Esse canal pode ser o que? Através de um atacadista, de um distribuidor, certo? Imagina um produto um peixe que é pescado lá na Noruega para ele chegar aqui no consumidor, certo? Passa pelo produtor, do produtor ele entrega para um distribuidor, o distribuidor exporta para cá. Quando chega aqui, geralmente já chega para uma distribuidora. Nessa distribuidora pode ir para um atacadista. E aí para o consumidor, para o varejista, depois para o consumidor final. Certo? Então esses são alguns canais de comercialização que a gente vai ver mais na frente. Ok? Então, comercialização vai ser o que? Todas as atividades envolvidas na transferência de bens e serviços do produtor ao consumidor final. O mercado entende-se como uma área geográfica no qual os compradores e vendedores têm facilidades para negociar uns com os outros em termos de mercado, certo? De preço e quantidade. E o agronegócio são todas essas atividades reunidas, certo? Agora, por que estudar o agronegócio brasileiro? Certo? Atualmente, ele envolve mais de 30% do PIB nacional. O PIB nacional é o Produto Interno Bruto. É tudo que é produzido internamente no país. Certo? Que gera uma receita em torno de 534 bilhões de reais. Certo? Isso já foi bem maior. Certo? Nós até mais ou menos
década de 70, o Brasil chegou a ter quase 70% das suas receitas de exportações e de produção voltada para o agronegócio, certo? Teve essa queda nos anos 80, final dos anos 70, 80, 90 e hoje se mantém em torno de 30%, certo? 42% das receitas de exportações, ou seja, tudo que é exportado no país, 42% do que é arrecadado nas exportações é oriundo do agronegócio, certo? Eu tenho 37% da mão de obra empregada no país dentro do agronegócio, certo? Se nós contando através de termos de carteira assinada e do que se tem de registro. Se você for utilizar a agricultura familiar, certo? Computar todos os indivíduos da agricultura familiar que atuam diretamente na produção, esse valor tende a ser maior, certo? Em torno de 46% dos gastos das famílias de consumo são oriundos do agronegócio, são alimentos, né, que são utilizados para consumo das famílias, certo? Um outro ponto bastante importante que a gente vai ver mais à frente é que a frota nacional de caminhões, 50% dela está vinculada ao agronegócio, ou seja, 50% dos caminhões em termos de rota nacional estão vinculados ao agronegócio. Então você pode visualizar que é um cenário bastante propenso, certo, ao estudo, né? Um cenário bastante relevante, né? Que realmente deve ser estudado para se conhecer bem esse agronegócio brasileiro, certo? Um outro ponto também é que vai ter o papel da comercialização no desenvolvimento econômico, certo? Então a comercialização ela tende a proporcionar o que? Preços mais baixos dos alimentos, a promoção, ou seja, a divulgação das exportações agrícolas, certo? O estímulo para a criação de empregos, certo? A promoção da produção e distribuição dos alimentos e o crescimento do nível de renda no setor agrícola, certo? Nós temos também, pessoal, algumas barreiras. A primeira delas seria o dualismo tecnológico, certo? Ou seja, você pode ter produtos, certo, que existe um tratamento diferenciado, certo? Porque principalmente quando você utiliza uma utilização maior intensiva de insumos modernos, maior grau de mecanização. Eu tenho um exemplo, a soja e o feijão. A soja, um produto pauta de exportação, um produto que exige um insumo cada vez mais moderno